Boa noite para todos. É uma alegria poder retornar. Agradeço sempre muito o convite, tão carinhoso. Como o Roberto disse, eu já estou quase me tornando aqui um cidadão de Monte Azul, né? Agradeço muito o convite. E rogamos a Jesus que nos inspire, a todos nós, para que possamos aproveitar bastante dessas reflexões e, além disso, estarmos abertos a receber o amparo que a espiritualidade sempre nos oferece quando estamos aqui na Casa Espírita. E trazemos para hoje o tema O Poder da Fé. No capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado A Fé Transporta Montanhas, Allan Kardec coloca uma passagem que está no Evangelho de Mateus, quando um homem procura Jesus, pedindo a ele ajuda para o seu filho, que no dizer do Evangelho era lunático. Aquele jovem, ora caía no fogo, ora caía na água, e não tinha quem pudesse ajudá-lo. E aquele homem diz a Jesus que já havia pedido ajuda aos discípulos, e eles não puderam resolver a questão. Então, Jesus, diz o Evangelho, os termos do Evangelho, diz que Jesus expulsa o demônio. Aqui cabe uma observação, porque em doutrina espírita nós sabemos que não existe um ser que esteja competindo forças com Deus, um ser demoníaco. Não existe, não há essa ideia. Porque todos os seres, todos os espíritos criados por Deus. Então, aqueles seres voltados ao mal, que nós hoje chamamos obsessores, um dia também se tornarão espíritos bons, um dia também encontrarão o caminho do bem. Todos nós, sem exceção nenhuma, chegaremos até a perfeição. A gente pode até achar absurdo, mas é essa a afirmativa da doutrina espírita. Então, quando diz que Jesus expulsa o demônio, nós precisamos entender que Jesus, com a sua autoridade moral, bastava ele dar uma ordem, o espírito obedecia imediatamente. Aqui é interessante também pensarmos, porque existem crenças, mesmo no meio espírita, muitas pessoas que às vezes desconhecem a questão, muitas pessoas acham que para afugentar, para expulsar um espírito obsessor, as pessoas às vezes usam de técnicas, de objetos, de certas falas, e nada disso adianta. Não adianta. A pessoa chega a dizer, coloca sal grosso, o outro usa tal planta, o outro usa um crucifixo. Nada disso afugenta, nada disso expulsa, afasta o espírito que queira perturbar. Eles respeitam apenas a autoridade moral. E Jesus era a máxima autoridade moral. Quando um espírito inferior percebe que o outro tem elevação moral, eles acatam a ordem. Então bastava Jesus dizer, deixa esse jovem, que o espírito se afastava na hora. E nós trabalhamos na questão com as reuniões de desobsessão. Às vezes várias reuniões para poder resolver um processo obsessivo. Então depois os discípulos perguntaram para Jesus por que eles não conseguiram afastar aquele espírito. E Jesus então diz a eles, por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então aqui fica claro que os discípulos de Jesus também não tinham ainda essa capacidade do Mestre.
essa autoridade moral, porque eles não conseguiram afastar aquele espírito. E Jesus dá aqui o símbolo, Jesus sempre muito sábio, aproveitando cada palavra, ele usa o símbolo do grão de mostarda para comparar a fé. O grão de mostarda é a menor das sementes. Então, aquela semente minúscula, ele compara com a fé, porque a nossa fé é tão pequena, mas conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai se potencializando, ela vai se transformar como aquele grão de mostarda vai germinar um arbusto grandioso que parece uma árvore. Então, assim é a ideia da fé, que a nossa fé é tão pequena ainda, mas um dia se tornará potente, né? Então, Jesus dá essa ideia do grão de mostarda. E nesse sentido, pessoal, é importante nós pensarmos no potencial que cada um de nós tem. Nós somos espíritos imortais, filhos de Deus. Quando Deus cria um espírito, nele é colocado a essência de Deus. Nós temos a centelha divina em nós. Então nós temos a chamada perfectibilidade, uma palavrinha complicada, mas o que é isso? Todos nós chegaremos à perfeição, como Jesus está, um espírito puro. Por isso que Jesus repetia o Salmo. Ele dizia assim: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e ainda mais. A gente poderia dizer, mas como assim fazer mais do que Jesus? Ele estava apenas querendo nos dizer que ele não é filho privilegiado de Deus. Jesus não é criado de forma diferente da nossa. Ele é irmão mais velho. E Jesus, como já foi criado há muito tempo antes que nós, ele já atingiu a perfeição. E nós estamos a caminho, né? Então Jesus usa a metáfora de dizer que, tendo fé, transportaríamos montanhas. É lógico que não é no sentido literal. Ninguém vai mover uma montanha, né, de um lugar para outro, por maior que seja a sua fé. Jesus usava metáforas, né? Ele comparava com as coisas para dar a ideia do que ele queria dizer. O que representa para nós uma montanha? Algo muito grandioso, um esforço grande, né, se fosse pensar em movê-la. Então Jesus estava dizendo dos problemas que nós temos na vida, das dificuldades que nós enfrentamos. Todos nós temos provas, expiações, não é? Então, para a gente lidar com as dificuldades da vida, é essencial que nós tenhamos fé. É isso que o mestre estava dizendo, porque a fé vai nos dar a força necessária para superar as dificuldades, doenças, né, problemas familiares, problemas de ordem financeira, que às vezes passamos por fases difíceis. Então, qualquer problema que seja, com a fé, fica mais fácil para superar. Mas aí, meus amigos, a gente precisa pensar qual é a fé que nós estamos falando. Porque existe uma certa confusão entre fé e crença. Muitas pessoas acreditam que fé é acreditar. A pessoa diz assim: eu acredito em Deus. Eu sei que Deus criou o universo. Eu acredito que Deus é bom, que Ele é poderoso, Ele é sábio infinitamente. Acredita. Isso é crença. Não é fé. É uma parte da fé, vamos dizer. O que seria a fé? Para a gente pensar o que seria a fé, eu vou fazer uma pergunta, ou melhor, eu vou levar vocês a pensar numa pergunta que eu acho que nós costumamos fazer naqueles momentos difíceis da vida. Todos nós, creio que já passamos fases difíceis na vida. Naquelas horas difíceis, de aflições, será que não passou pela nossa cabeça aquela pergunta assim: será que Deus está vendo o que eu estou passando? A gente não pensa isso? Ou a gente não pergunta isso?
O que significa isso, pessoal? Falta de fé. Porque a fé é confiança. A gente precisa alcançar essa fé que confia. Será que nós confiamos em Deus? É essa a nossa pergunta aqui. Porque a doutrina espírita nos diz que Deus é infinitamente justo e bom. Eu achei interessante aqueles atributos de Deus que estão lá nos livros dos Espíritos, né? Se não me engano, questão 13. Kardec lista alguns atributos de Deus, já que nós não vemos o Criador, pelo menos ter alguma ideia sobre ele. Então Kardec vai listando, e um deles é que Deus é justo e bom. Kardec não coloca Deus é justo, Deus é bom, dois. Não, um só. Deus é justo e bom. Por quê? Porque a justiça de Deus é bondosa, a justiça é misericordiosa. Deus sempre nos favorece com amor. E o que ele fez, portanto, nos amar? Criou leis. Leis que regem a natureza, a matéria, e leis que regem a alma, o espírito, leis morais. Então, essas leis, Deus não precisa ficar se envolvendo em cada questão da nossa vida. Deus não vai ficar nos punindo ou nos recompensando por cada atitude boa ou má. Não é isso. Deus criou as leis e nós estamos inseridos nas leis. Mas lembrando que essas leis é a questão 614. Eu gosto de lembrá-la. Essa questão eu tenho sempre em mente, porque eu acho que é uma das questões essenciais do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou: o que é a lei natural? E os Espíritos disseram: é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem, do ser humano. Essa lei lhe diz o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, está claro isso. Deus criou leis para a nossa felicidade. Se nós seguíssemos sempre as leis de Deus, por exemplo, o Evangelho, ali tem as leis de Deus. Mas nós achamos difícil, né? E é realmente. Mas se nós conseguíssemos seguir o Evangelho, nós não teríamos maiores problemas na vida. Não teríamos expiações, dificuldades, porque nós estaríamos entrosados com a lei de Deus, que é lei de amor. Mas Deus, dentre essas leis, existe a lei de causa e efeito. É essa lei que a gente teme um pouco, porque essa lei é aquela que nos traz de volta o resultado das nossas ações. O que nós semeamos, nós colheremos. Então, se nós fazemos o mal para alguém, um dia a gente pode experimentar aquela situação que a pessoa passou. É a chamada expiação, sofrer a consequência do mal praticado. Mas Deus é tão amoroso, nos quer tanto, que Ele nos dá a possibilidade de escolher. A gente errou, nos comprometemos com a lei divina e com a nossa consciência. Ele deixa a escolha para nós. Você quer resgatar com amor ou com a dor? Nós temos escolhido a dor, infelizmente, né? Porque existe a possibilidade do amor. Jesus disse: o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, quando a gente erra, se nós decidirmos, a partir daí, agir no bem, sermos fraternos, caridosos, nós não precisaremos sofrer a expiação na mesma intensidade do mal que fizemos para o outro. O que eu quero dizer? Se uma pessoa, vamos falar um exemplo bem drástico, como tem um exemplo no livro Missionários da Luz, de André Luiz. É o caso do Segismundo, que é um caso bonito lá de reencarnação. O Segismundo havia assassinado um homem na existência passada, por um momento infeliz ali de uma paixão desvairada. Ele assassinou
o marido daquela pela qual ele se apaixonou. E Segismundo não era um espírito mau, ele apenas perdeu o controle de si naquela hora. E ele, no mundo espiritual, aprende tanto, estuda tanto, se prepara, trabalha no mundo espiritual. Quando ele volta para a reencarnação, ele volta tão diferente, tão disposto a fazer o trabalho do bem, a ser fraterno, a auxiliar o semelhante, que ele não haveria de desencarnar por morte violenta. Dá para entender que nem sempre a gente vai sofrer no mesmo rigor que fizemos a outro. O que ele teria na vida seguinte? Ele teria um problema no coração. Não é também para a gente fazer regra geral. Não quer dizer que todos que tenham problema cardíaco tenham assassinado alguém, não é isso. Mas era um exemplo, né, que ele não precisaria desencarnar por morte violenta. Isso mostra o quê? Que Deus nos ama. Ele não quer que a gente sofra. Deus não quer a dor. Mas quando nós somos rebeldes, refratários, não queremos mudar, então a dor é o último recurso que Deus se utiliza para nos trazer de volta ao caminho. Se não fosse a dor que nos desperta, a gente continuaria errando e sofrendo, porque quem faz o mal não está feliz. E aí Jesus tem uma frase que eu gosto muito de repeti-la também, que eu acho uma frase profunda, mas simples, frase simples, que Jesus era simples, mas ele mostrava uma profundidade nas suas colocações. Ele disse assim: qual é o pai cujo filho lhe pede um pão e ele lhe dá uma pedra? Ou qual é o pai cujo filho lhe pede um peixe e ele lhe dá uma serpente? Se vós, que sois homens maus, dais coisas boas a vossos filhos, quanto mais Deus, vosso Pai que está nos céus. Olha que frase verdadeira. Nós que somos pais, mães, cuidamos de uma criança, nós sabemos que nós damos a vida pelos filhos, se preciso for, não é? Então nós que somos imperfeitos, nós somos tão bons assim para com eles. Deus é nosso Pai. Ele não fará mais por nós do que nós fazemos pelos nossos filhos. Não é justa a colocação para a gente entender que Deus jamais iria permitir um sofrimento desnecessário, uma injustiça. Se nós sofremos, tem um porquê, tem uma causa. E Emmanuel, ele tem uma definição de fé que eu achei maravilhosa. Ele diz assim, fé é a luminosa certeza em Deus. Será que nós temos certeza em Deus? A gente não vacila? Lógico que nós temos nesses momentos de recaída. Tem horas que a gente pensa, Deus esqueceu de mim. Mas não deveríamos deixar passar esse pensamento pela nossa mente. Então, pessoal, pensando em alguns exemplos, vamos supor uma pessoa que tem uma doença mais grave, ou uma pessoa que tem uma deficiência física, uma imperfeição, uma limitação física, que a deixa bastante, vamos dizer, infeliz até na vida. Essa pessoa, às vezes, pode pensar assim, por ter fé: eu tenho fé que eu serei curado. Será que esse pensamento é justo? É um pensamento positivo, otimista, é bom. Por um lado é bom, porque é otimista. Essa pessoa está querendo crer que ela será curada. Mas não quer dizer que vai ser curada. Aí, se a pessoa não é curada, às vezes ela perde aquilo que ela achava que era fé, porque Deus não curou. Aí nós vamos começando a entender com a doutrina espírita o que é a fé raciocinada. A fé que nos leva a entender o motivo de cada coisa. Porque a doença, amigos, por que a doença surge na nossa vida? Por que comigo e não com o outro? Por que uma doença grave comigo e não com o outro? Será que Deus descuidou?
Será que foi castigo? Não é nada disso. A doutrina espírita nos explica. O Emmanuel, citamos sempre, né, que é o nosso professor do Evangelho, o Emmanuel diz assim: saúde é a perfeita harmonia da alma. Às vezes a gente pensa que saúde, você olha para a pessoa, ela não aparenta nenhum problema orgânico. Aí você diz, ela está saudável. Não sabemos. Porque precisa ver a alma como está. Às vezes a alma está enferma, o espírito. Porque o que acontece? Nós nos tornamos enfermos primeiro espiritualmente. Como que nós nos tornamos enfermos? Quando nós agimos diferente daquilo que as leis de Deus esperam de nós. Quando nós repetimos muitas ações infelizes, sentimentos em desequilíbrio, por exemplo, uma mágoa que a gente carrega. É tão fácil encontrar pessoas que carregam mágoas, não é? A mágoa carregada por meses, anos, é um desequilíbrio da alma. Essa mágoa afeta primeiro o corpo espiritual, que é o perispírito, e depois se transfere ao corpo em forma de doença. E doença grave às vezes. Aí surge a doença, a gente pergunta, por que comigo? Dá para entender que nós provocamos, ou nesta existência, ou em existências passadas. Então o Emmanuel diz que a doença, ela vem para quê? Para restaurar a harmonia da alma. A doença tem uma função. Ela é o mal necessário. Ela vai nos ajudar a nos equilibrarmos espiritualmente de novo. Então não é por acaso. Se nós temos uma doença, pensemos, o que essa doença quer me ensinar? O que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso mudar em minha vida? Porque Jesus, quando ele curava, o que ele dizia para as pessoas? Vá e não peques mais, para que não te sucedas coisa pior. Para a gente ver que não basta curar o corpo se o espírito continua enfermo. Então, essa fé que a gente deve ter, de entender o motivo de cada coisa. Outro problema que também acontece muito, que a gente sofre com ele, que é a perda dos entes queridos. Quanto que machuca a saudade, a dor, a ausência da pessoa. Ainda mais se é numa fase mais jovem, né, da existência. Só quem passa sabe a dor que é. Então, nessas horas, a doutrina também vem nos auxiliar. É lógico que o conhecimento espírita não vai tirar a nossa tristeza, a nossa saudade, não vai resolver isso. Mas pelo menos vai nos tirar o desespero. Porque entendendo o porquê das coisas, a gente vai acabar, vamos dizer, se conformando um pouco mais e entendendo o que acontece. A pessoa que desencarna jovem, já estava planejado isso antes da reencarnação. Nós sabemos que existem planejamentos reencarnatórios, de acordo com a necessidade do grupo familiar. Nós, às vezes, precisamos passar por essas experiências duras para desenvolvermos habilidades, nos reajustarmos perante a lei divina. Então, Deus não ia permitir uma injustiça, um acidente que fala, será que houve um descuido? Não. Se não foi negligência, é lógico que isso estava dentro da previsão reencarnatória, sempre visando o progresso espiritual. Então a fé nessas horas também é tudo. Se você acredita e entende que aquele ente querido não morreu, a gente usa mal as palavras. O espírito não morre. A gente tem mania de dizer, quando eu morrer, eu não vou morrer. A gente não fala. Eu ouço pessoas às vezes dizer assim, quando eu morrer, eu quero ser enterrado. Você não vai ser enterrado.
a gente tem esses hábitos de usar palavras incorretamente. Quem morre é o corpo. Se nós começamos a interiorizar esse conceito, nós temos a certeza que o nosso ente querido está vivo, mais vivo do que antes. Os vivos estão do lado de lá, nós somos os mortos. E eles nos aguardam para um reencontro. Durante o sono do corpo nos reencontramos. Eles nos visitam em nossos lares. Estamos mais próximos do que pensamos. É lógico, é uma separação. Mas não os perdemos, o amor não se destrói. E eu me lembro, nesse sentido, no Pinga Fogo, da extinta TV Tupi, que eu recomendo muito, quem não viu, procure na internet, tem disponível. Coloque Pinga Fogo, né, Chico Xavier. Foi nos anos 70 e 71. Uma pergunta foi feita ao Chico. A senhora perguntou se as nossas lágrimas prejudicam os nossos entes queridos que desencarnaram. E o Chico respondeu, dizendo aqui com minhas palavras, que se as nossas lágrimas retratam a saudade, a lembrança gostosa dos bons momentos vividos, se as nossas lágrimas retratam o nosso amor por aquele ente que se foi, essas lágrimas fazem muito bem a eles. Lágrimas que fazem bem. Mas, se as nossas lágrimas retratam a nossa rebeldia para com as leis de Deus, a nossa inconformação para com as leis divinas, nos revoltamos com Deus, essas lágrimas perturbam e prejudicam nossos entes queridos. Então é para a gente pensar sobre isso. Analisemos como têm sido nossas lágrimas. Será que são essas lágrimas boas que os deixam em paz? Porque, amigos, eles só terão paz do lado de lá se nós estivermos em paz aqui. Nosso estado de alma afeta a paz daqueles que lá estão. Então é muito importante pensarmos nisso. E Emmanuel tem uma lição no livro Pão Nosso, que é a lição 113, chamada Tua Fé. Ele diz assim: diversas vezes ouvimos Jesus na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. Olha que interessante isso que o Emmanuel coloca. Jesus fazia isso mesmo. Quando ele curava, ele dizia: a tua fé te salvou. E percebamos que ele não dizia: a tua fé te curou apenas, te salvou. Porque Jesus, vocês se recordam, quando ele chegava para curar alguém, por exemplo, ele estava diante de um homem cego. Ele olhava para aquele homem e perguntava a ele: o que queres que eu te faça? Algumas pessoas que leem o Evangelho poderiam falar: mas Jesus é ingênuo? Ele está diante de um homem cego, é lógico que ele quer recuperar a visão. Mas como pensar que Jesus é ingênuo? Jesus perguntava isso porque ele queria levar a pessoa a uma profunda reflexão. Ele queria fazer a pessoa pensar se ela queria apenas a cura do corpo ou se ela queria mais que isso. Se ela queria mudar de vida, se ela queria buscar a salvação da alma. Por isso que quando ele percebia, ele dizia: a tua fé te salvou. E uma história muito bela dessa fé é a mulher hemorroíça, ou a mulher com fluxo de sangue, aquela mulher que padecia, fazia 12 anos de um fluxo de sangue que não cessava, 12 anos. E ela, quando fica sabendo de Jesus, ela decide procurá-lo. Mas aquela mulher, ela tinha um pensamento diferente dos outros que foram curados. Ela pensava consigo mesma:
que se ela apenas tocasse na veste de Jesus, ela seria curada. Que fé que é essa? E ela vai ao encontro de Jesus, no meio daquela multidão caminhando, ela vai encontrando um espaço e quase caindo ao chão, ela estende o braço e toca na borda da túnica de Jesus. Naquela hora ela sentiu algo em seu corpo. Havia cessado o fluxo de sangue. Aí Jesus parou e perguntou: quem me tocou? E os discípulos disseram: mas Senhor, todos estão te tocando, olha a multidão à sua volta. E ele diz: não, alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti que de mim saíram virtudes, ou um poder, de acordo com as traduções. E Jesus olha naquelas pessoas e a mulher se apresenta. Ela explica o que aconteceu. E Jesus só diz a ela: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse mal. Vejam que fé que era essa. Jesus não precisou direcionar os seus fluidos benéficos para ela. Aquela mulher buscou de Jesus para ela, com a sua fé. É isso que os Espíritos dizem. O dia que nós desenvolvermos a nossa fé a esse ponto, nós vamos realizar aquilo que se chama prodígios. Vamos realizar o que Jesus fazia. Lógico que isso vai demorar séculos, milênios de reencarnações futuras, mas um dia chegaremos. Essa é a fé. Então, por enquanto, que não conseguimos ainda tanto, mas comecemos a pensar nessa fé que confia. Nas horas de dores, nas horas das lutas mais intensas, o que devemos fazer? Buscar na oração, buscar essa força em Deus, buscar sabendo que Deus está vendo o que nós estamos passando. E se Ele não retira o problema, é porque aquilo há de nos trazer um benefício maior. Então busquemos na fé, na oração, na força, a força necessária para enfrentar os problemas. E para nós encerrarmos, eu quero lembrar Meimei, uma poesia que eu acho que é conhecida de todos, mas que não poderia deixar aqui de lembrá-la, porque é tão bonita falando dessa fé. Ela chama-se Não Percas a Tua Fé. E diz Meimei: não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando. Segue para frente, erguendo-a a tua fé por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Muita paz a todos. Muito obrigado.